gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bianca Bonami e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, pois ele foi feito especialmente para a disciplina de ProInter 2 do terceiro período do curso de Teatro da Universidade Federal de Uberlândia, ministrado pela professora Valéria Gerecchini. A proposta da disciplina era que nós, estudantes do curso de Teatro de ProInter 2, fizéssemos nossas próprias pesquisas sobre um assunto que nos interessava. E para mim, como artista, como estudante de teatro e como alguém que já fez parte de alguns testes de elenco, eu pensei então em pesquisar um pouquinho sobre o que é casting. Casting, em sua tradução, é basicamente teste para elenco, para participar do elenco de alguma produção audiovisual ou teatral. No caso, o meu foco foi para produções audiovisuais. E desde um princípio eu já falo, dos poucos testes para casting que eu já fiz parte, eu já recebi vários nãos. Porém, eu nunca fiquei sabendo o porquê que eu recebi esse não. Foi porque o meu teste não foi bom o suficiente? Eu não encaixava no papel? Eu não tinha o perfil? Por isso, eu decidi perguntar para algumas pessoas da área sobre o que se passa no processo de casting. Dessa forma, eu entrei em contato primeiro com a diretora de elenco, Roberta Chaves, para quem eu fiz algumas perguntas. E essas são as respostas. Primeiro, como que é a organização para um teste de elenco? E de acordo com ela, em primeiro lugar, vem a idealização do projeto de acordo com o autor ou com o diretor. Ou então, vem da idealização do produto, no caso de um produto de publicidade. Mas além disso, de acordo com ela, tem também a questão econômica. Pelo que ela falou, muitas vezes o ator não é apenas um talento, ele é também um produto que vai fazer ou não aquele projeto dar certo. Então, muitas vezes a escolha do ator vem de um ponto de vista de viabilização econômica. Então, não é só uma questão de perfil, é também uma questão de rentabilidade. Apesar que isso vai variar de projeto para projeto e especialmente de uma publicidade para um projeto cinematográfico. Então, isso já sana uma das minhas dúvidas. Muitas vezes não é uma questão só de talento ou do quão duro aquele ator trabalhou. Muitas vezes é o perfil dele que não se encaixa no projeto ou na visão do diretor, do autor ou do produto que vai entrar na publicidade. Ok, mas então quantas ou quais etapas existem no processo de casting, de seleção de elenco? É somente o teste ou tem mais alguma coisa por trás? E acaba que a seleção de elenco tem várias fases. Pesquisa de casting, escolha daqueles que farão os testes, escolha de quem fez os melhores testes ou os testes que melhor se encaixam para aquele projeto. Tem o callback, que é quando há um retorno para alguns atores ou atrizes para fazerem teste para outro tipo de personagem ou outro tipo de produto. Tem a edição dos testes para envio para a produção, a escolha prévia do elenco e a aprovação dos produtores executivos do projeto. Então, não só é um processo longo e trabalhoso, tem várias pessoas envolvidas além do diretor de elenco e do diretor da produção. E isso já responde à minha pergunta de quem que participa da escolha dos atores e atrizes que farão parte daquele elenco. Porque não é só o produtor de casting, nem só o diretor do projeto, são também os produtores executivos que estão por trás daquele projeto. Eu perguntei também à diretora Roberta Chaves se houve alguma seleção, algum casting que deixou uma impressão forte nela. E ela comentou que a seleção de elenco para os atores e atrizes da série The Last of Us deixou uma impressão muito forte, porque todas as escolhas do casting fazem sentido, desde das personagens mais novas até elas mais velhas, e que tudo acaba sendo bastante verossímil. E que foi uma seleção de casting muito eficiente. Porém, eu não falei apenas como a diretora de casting. Eu também falei com alguém que está do outro lado do processo, uma atriz. Eu entrei em contato com a multiartista Francis Helena Costa, para saber como que ela se prepara, como é a experiência dela, porque afinal, ela é uma artista que está há algum tempo nesse ramo. Então, eu preparei algumas perguntas para ela, a qual ela respondeu de muito bom grado. Em primeiro lugar, como que ela se prepara
para um teste de casting. E ela disse que depende muito da demanda do papel e que ela tenta se adequar ao máximo possível à linguagem específica daquela produção, de acordo com as informações disponibilizadas pelos produtores. Então, ela acaba baseando todo o seu teste na visualização do universo daquele projeto, de acordo com todas as informações disponibilizadas a ela. Isso trata-se não só apenas do tipo de linguagem, mas também dos elementos cênicos e o figurino utilizado para a gravação do teste, quando, obviamente, é possível fazer o teste de maneira digital. Mas que, além disso, é muito importante você seguir o máximo possível as orientações dadas pela produção, pois se ater às regras ou não pode fazer uma grande diferença na escolha do seu teste. Como eu perguntei a Roberta Chaves quais e quantas etapas existem na seleção de casting do lado dela, eu perguntei o mesmo para a Frances, por quantas etapas ela costuma passar durante uma seleção. Ela disse que depende um pouco. No caso, se você tiver o seu material disponibilizado ou numa plataforma digital, como a Elenco Digital ou com uma agência, muitas vezes a produção pode entrar em contato com você para te convidar a fazer um teste. Mas muitas vezes somos nós, artistas, que temos que ir atrás desses projetos para fazer teste. Mas de qualquer forma, a primeira etapa é o envio de material, seja por meio de plataforma ou agência, ou seja por você mesmo, pelo seu próprio interesse. O material pode ser foto, vídeos testes, vídeos de monólogos que você mesma fez. E aí vai depender do retorno da produção. O retorno da produção é o que chamamos de devolutiva. E nessa devolutiva você pode ser ou não aprovada. E muitas vezes, se você não for aprovada, existe a possibilidade de callback, quando te convidam a fazer um outro teste para um outro personagem. Mas ainda assim, no caso de houver uma aprovação inicial, pode haver uma nova bateria de testes, até mesmo testes presenciais. Mas acaba que isso tudo depende da produção daquele projeto. Bom, aproveitando que eu já estava conversando com a Frances, eu pedi algumas dicas para ela de como melhorar as nossas chances como artista de ser aceita numa seleção de casting. E essas foram algumas das dicas que ela me forneceu. Seguir ao máximo as orientações da produção, se adequar ao máximo à linguagem daquele projeto, se possível, enviar mais de um teste em vídeo para que você possa demonstrar a sutileza e a flexibilidade da sua atuação. E por fim, fazer o teste com a maior verdade possível, com uma atuação sincera, sensível e que consiga se conectar com a pessoa do outro lado da tela. Por fim, eu fiz uma pergunta um pouco mais pessoal à Frances sobre se houve alguma seleção de casting que a marcou ou a que deixou alguma impressão nela. E para a Frances, uma seleção que a marcou foi para a série da Globoplay Segunda Chamada. Foi um teste presencial, onde os produtores orientaram os artistas a irem com cabelo natural e sem maquiagem. E além disso, a interpretação do monólogo passado foi feita juntamente com a produtora. E durante o teste, a própria produtora, de maneira muito sensível, foi dando orientações a cada um dos artistas que participavam desse teste. E para a Frances, foi uma experiência muito sensível e com muitas trocas sinceras que a deixaram marcada de uma maneira muito positiva. Por fim, tem a minha própria impressão após algumas dessas entrevistas. E o que mais me marca nelas é que, às vezes, não é uma questão de talento ou do quanto eu, como artista, estaria trabalhando duro para conseguir fazer aquele teste. Muitas vezes é uma questão de que o meu perfil não é economicamente interessante para aquela produção. E, é claro, o comentário que muitos artistas já me falaram, que ao longo dessa carreira vamos receber muitos nãos. E às vezes eles não serão explicados. Mas ainda assim, vida que segue e a gente continua correndo atrás daquilo que quer fazer da vida. Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo
E eu quero fazer um agradecimento especial a Roberta Chaves, diretora de elenco. Ela foi muito receptiva e muito simpática na hora de responder as minhas perguntas. E também um grande obrigada à multiartista Francis Helena Costa. E a gente se vê no próximo vídeo. Mantenham-se hidratados. Se quiser curtir esse vídeo, curte. Se não quiser, tudo bem. Se quiser deixar um comentário, uma opinião, uma crítica construtiva, pode deixar. Se não quiser também, não tem problema. E se quiser compartilhar esse vídeo com algum amigo artista, fique à vontade para compartilhar. Mas se não quiser também, não tem problema. Tchau, tchau!